Bom, o Ibn Arabi nasceu em Múrcia, na Espanha, durante a ocupação da Península Ibérica pelos árabes, né, chamados de mouros, né? E ele nasceu em 1165, né, em Múrcia, na Espanha, e está enterrado em Damasco, na Síria. Faleceu em 1240. A vida de Ibn Arabi ela é repleta de eventos muito particulares. O Henri Corbin, que é um estudioso francês, né, ele classifica como eventos teofânicos, né, eventos de manifestação, de manifestações divinas, né? Aqui nós temos uma foto desse estudioso, né, que é o Henri Corbin, acompanhado do Carl Gustav Jung, né? Existiu durante um período na Europa, durante muitos anos na Europa, um grupo chamado Eranus, que era um grupo que se reunia para debater filosofia, espiritualidade, psicologia profunda, né? do qual fez parte o Henri Corbin e Jung, Mircea Eliade, muitos outros pensadores, Rudolf Otto, muitos outros pensadores de peso, né? E o Henri Corbin, eu coloquei ele aí porque ele é um dos tradutores das obras do Ibn Arabi. Ele faleceu em 78. Ele era professor na Sorbonne. Para quem se interessa por Ibn Arabi, eu recomendaria as conferências do Pablo Benito Arias, né, que é da Universidade de Sevilha. Ele inclusive esteve no Brasil algumas vezes, esteve na Universidade de Juiz de Fora dando aulas como professor convidado. E então, se você colocar o nome dele no YouTube, você vai encontrar as conferências. Tem pelo menos umas 4 ou 5 conferências, eu assisti todas elas, né, para me preparar para essa apresentação. E ele é filólogo especializado em língua árabe, né? E a ligação da Espanha com os árabes é evidente, né, devido à ocupação, o período que os árabes tiveram, né, na Espanha. Um outro personagem também que serviria de introdução aos trabalhos do Ibn Arabi é o padre Miguel Assim Palacios, né, que é também um estudioso, falecido já, um estudioso de assuntos islâmicos. E ele é interessante porque ele traça uns paralelos entre São João da Cruz e Ibn Arabi. Ele traça paralelos da Divina Comédia, né, de Dante, né, Alighieri, com os trabalhos de Ibn Arabi. Ou seja, o Ibn Arabi teve uma influência muito grande sobre vários pensadores importantes, como esses citados, né? São João da Cruz, Dante, isso dito por um padre, né? Não é Oswaldo, nem é Oswaldo que está dizendo, né? Além disso, um dos seus discípulos conheceu pessoalmente Rumi, conviveu com Rumi, né? Discípulo de quem? Um dos discípulos do Ibn Arabi conviveu com Rumi, conheceu Rumi pessoalmente, né? Um outro autor também que tem livro publicado em português é este, né? O Stephen Hirtenstein, né? Que tem um livro chamado O Compassivo Ilimitado. Esse livro já é facilita um pouco mais a aproximação do pensamento de Ibn Arabi. Bom, o Ibn Arabi tem uma peculiaridade. Ele nasceu na Espanha, mas ele viajou para a África e depois viajou para o Oriente Médio, fez a peregrinação a Meca. E nessas viagens, não era uma viagem evidentemente de turismo, eram viagens de buscas e de encontro de mestres espirituais. Então ele teve contato com vários mestres espirituais de renome do mundo sufi, né, islâmico na época. Ele não conheceu Abu Qadr Jilani, né, que é o famoso mestre de Bagdá, que nasceu em Jilani, né, no Irã, mas passou a maior parte da sua vida em Bagdá, onde ele está sepultado.
O interesse, o nosso interesse no Abu Qadir al-Jilani é que ele fazia parte de uma ordem, a ordem que ele criou, porque existem várias escolas sufis, né? Sim, várias escolas sufis. Essas escolas são diferentes porque cada escola enfatiza determinados aspectos dentro do sufismo e dando origem a uma escola original, uma escola diferenciada. Então o Abu Qadir al-Jilani criou uma escola, né, que é a escola Qadiri, né, escola Qadiria, Tariqa Qadiria, escola Qadiria. E o Abu Qadir al-Jilani, a escola dele é derivada de uma escola chamada Escola dos Mestres de Sabedoria, originária na Pérsia. E essa expressão, mestres de sabedoria, é uma expressão muito querida, vamos dizer assim, né, dentro da sociedade teosófica, né, que é o ambiente onde estamos fazendo essa apresentação. O Abu Qadir al-Jilani era famoso por milagres assim, muito impressionantes, inclusive a história sobre ele, sobre a ressuscitação de pessoas, né, que é uma coisa muito particular. Bom, aí nós temos, né, o nome, nós atrevidamente chamamos Ibn Arabi, mas o nome completo é bem maior, né? Abu Abdallah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Arabi al-Khatimi Attai, né? Esse Ibn, como todo mundo sabe, é filho, né? Como em hebraico é Ben, né? Ben Ezra, né? Filho de Ezra, né? Ibn Arabi, né? Ele é chamado o maior de todos os sheikhs, o maior de todos os mestres. Por quê ele é chamado o maior de todos os mestres? Porque o conjunto da sua obra, especialmente um livro em especial chamado As Revelações de Meca, ele faz uma análise do Alcorão, onde ele faz uma reinterpretação esotérica do Alcorão. Todos os livros sagrados, né, das tradições abraâmicas, né, seja judaísmo, cristianismo e islã, ele tem esses livros, esses textos têm aspectos externos e internos. Então o Ibn Arabi, ele faz uma releitura de certa forma do Alcorão, reinterpretando cada sura, cada hadith, cada tradição à luz das revelações espirituais que ele teve, das teofanias pelas quais ele passou. E a vida dele tem passagens históricas extremamente simbólicas, né? E que levaram ele a essas reinterpretações, essas releituras. Mas não são releituras, reinterpretações feitas ao acaso. Elas têm um nexo. Elas têm um nexo, né? Bom, uma das primeiras experiências, eu vou contar algumas das histórias do Ibn Arabi. Uma das primeiras experiências do Ibn Arabi foi quando ele tinha por volta de uns 16 anos, e ele estava numa pequena comemoração com os amigos, e aí ele pegou uma taça de vinho, e quando ele levantou a taça de vinho para tomar, ele escutou uma voz, um daimon, né? Ele escutou uma voz que disse para ele, né? Mas foi para isso que você veio ao mundo? É para isso que você veio ao mundo? Então ele ficou assustado com essa voz, né? E como se sabe, bebida alcoólica é proibida no Islã, né? Haram, não é permitido. E ele, assustado com isso, ele abandonou a festa, foi para um cemitério e passou 4 dias num cemitério, dentro de meio que uma gruta no cemitério, fazendo zikr. O que é zikr? Zikr é a repetição dos nomes de Deus.
né? Em árabe, Deus tem 99 nomes, cada um desses nomes tem uma tradução, um significado e um poder, invoca um poder, invoca uma força, uma energia. A mesma doutrina parecida com o que é chamado de mantra na tradição hindu, né? E, além disso, Ibn Arabi era dado a sonhos extremamente simbólicos. Nós vamos abordar isso um pouquinho mais detalhado à frente, mas num desses sonhos, né, ele viu Jesus, Moisés e o profeta Muhammad, a paz esteja com ele. Ou seja, ele viu os três dos principais, três personagens centrais das três religiões monoteístas, o tronco abraâmico, né? Do judaísmo, do cristianismo e do islã. E uma outra coisa interessante do Ibn Arabi é muito criticada a questão das mulheres, né? No mundo árabe é muito criticado como elas são tratadas, etc. E é interessante que o Ibn Arabi ele teve duas maestras, né? Ele teve pelo menos 3 maestras, na verdade. Eu vou mencionar as duas de que se tem mais informação. Uma é Fátima de Córdoba, que quando o Ibn Arabi conheceu, ela já tinha mais de 80 anos e tinha uma peculiaridade, né? Ela tinha o rosto de uma jovem. Ela tinha mais de 80 anos, mas ela tinha o rosto de uma jovem. E houve uma empatia muito grande entre os dois. E ele tinha uma ligação muito grande com ela, e ela se expressou com relação a ele em algumas ocasiões. Ela falou coisas muito peculiares. Uma delas é o que está na tela, né? A Fátima de Córdoba disse a seguinte coisa sobre Ibn Arabi: as outras pessoas vêm me ver com uma parte de si mesmos, deixando a outra parte em suas casas, enquanto meu filho Ibn Arabi, ela não era mãe natural dele, né? Filho espiritual, é um consolo para mim. Ele é o frescor dos meus olhos, porque quando ele vem me ver, tudo vem. Quando ele se levanta, toda a sua pessoa se levanta. E quando ele se senta com toda a sua pessoa. Ele não deixa nada de si mesmo em outro lugar. É assim que é conveniente estar na via. A via está com letra maiúscula, não é à toa, né? Essa via é a senda, é o caminho espiritual. Ou seja, o Ibn Arabi estava absolutamente presente. Ele não estava pensando nos cachorros que tem que alimentar em casa, né? Buscar a mulher no trabalho, não. Né? Ele estava completamente presente. Ele estava naquilo que é chamado em outras tradições no aqui e agora. Ele estava inteiro ali para absorver, para trocar experiências, né, com aquela pessoa. Então era um outro nível de relação. Sim, voltando a Fátima de Córdoba, tem uma coisa interessante sobre ela. Tem uma coisa interessante sobre a Fátima de Córdoba. É que ela tinha a capacidade de, quando recitava, os versos do Corão, as suras do Corão, de invocar forças da natureza, de poderes da natureza, quando recitava a sura da abertura, a sura Al-Fatiha, que é a sura da abertura do Corão. Quando ela recitava essa sura, ela tinha a capacidade de invocar os djinns, os gênios, as forças da natureza, os devas, na tradição hindu, né?
Ela tinha a capacidade de invocar esses gênios e fazer com que eles a obedecessem. Né? E eu, no texto, num dos livros, fala que uma mulher que estava preocupada com o marido, que não voltava, etc., pediu a ela, e ela então invocou um desses gênios, usando essa sura, e o marido foi trazido de volta a são e salvo. Né? Mas é destacado também no texto que ela nunca utilizava tais poderes em benefício próprio. E ela vivia em extrema pobreza, a tal ponto que o Ibn Arabi e mais alguns colegas construíram para ela uma cabana para ela morar. Né? E tem uma frase, tem um trecho significativo com relação a Fátima de Córdoba, porque a mãe do Ibn Arabi também ia visitá-la. E quando a mãe do Ibn Arabi, numa ocasião, foi visitá-la, ela disse o seguinte: a Fátima de Córdoba disse o seguinte para a mãe do Ibn Arabi: ó luz, este é meu filho. A Fátima falou para a mãe do Ibn Arabi: ó luz, este é meu filho, e ele é seu pai. Trate-o com piedade filial e não o aborreça. Aí, esse é um trecho do livro, né, que continua assim: esse pensamento de ser a mãe, filha de seu próprio filho, este pensamento estava muito em voga na época também no cristianismo, como se pode ver na 33º canto da Divina Comédia de Dante, que fala: ó Virgem Mãe, filha de teu filho. Né? Uma referência a Nossa Senhora, né? Que ela é mãe de Jesus, mas se Jesus é Deus, então ela é filha de Deus. Então inverte tudo, inverte o raciocínio. Isso me chamou a atenção, esse trecho me chamou a atenção, porque tem a ver com a segunda personalidade feminina que influenciou o Ibn Arabi. Quando o Ibn Arabi passou 3 anos em Meca, e em Meca ele conheceu uma família de origem iraniana, de um sheik que tinha uma filha que tinha uma beleza extraordinária. O Ibn Arabi nunca teve nenhum tipo de relação a não ser platônica com essa moça. Mas a moça tinha uma beleza extraordinária e o nome dela era Nezam. E Nezam quer dizer harmonia. Então, assim, veja o simbolismo, né? O Ibn Arabi teve uma relação platônica e o Ibn Arabi é chamado de filho de Platão, porque o pensamento dele é todo platônico. Então ele é chamado de filho de Platão, Ibn Platão, né? Filho de Platão. E aí eu achei interessante porque essa Nezam, o apelido dela era luminosidade do sol, raio do sol. Ela tinha o apelido de raio do sol, luminosidade do sol. E aí eu procurando umas imagens, achei essa imagem que está na tela, que é de Dante Alighieri, com Beatriz. Repare que ele está iluminado pela lua, mas ela é um princípio solar, né? Ela é um princípio solar. E o padre Assim Palacios traça esse paralelo entre a Divina Comédia de Dante e a obra do Ibn Arabi, né? E aí, assim, o Ibn Arabi teve Beatrix, o Dante, né, teve Beatriz, né, como inspiradora, como musa inspiradora, que é Sofia, que é um elemento solar que conduz ele no paraíso, né? Enquanto o Ibn Arabi teve harmonia, teve Nezam. As duas são princípios solares. É mais um ponto de contato entre as obras dos dois grandes escritores, né?
O Ibn Arabi teve contato com muitos mestres espirituais de várias escolas, né? De muitas escolas, algumas dessas escolas derivadas ou mestres de escolas derivadas da escola de Abu Qadr Jilani de Bagdá. Mas há um personagem misterioso com o qual ele teve contato, que é Khidir, que quer dizer o verde. Esse é um personagem interessante que aparece em outras tradições como um personagem que nunca morre, que reaparece de tempos em tempos, sempre com a mesma expressão, com a mesma fisionomia, né? E ele é chamado de o verde, porque ele está sempre trajado de verde. E o lugar onde ele pisa, mesmo que esteja seco, as plantas renascem, né? É o símbolo da fertilidade, da criação, né? E o Khidir apareceu para o Ibn Arabi algumas vezes. E o Khidir faz parte de uma interpretação, não é bem interpretação, estou achando a palavra, faz parte de uma tradição que é diferente da tradição usual do sufismo. No sufismo, o conhecimento espiritual é passado de mestre a discípulo, desde o profeta Muhammad ou de Ali, a paz de Deus esteja com ele, ou Ali, alaihi salam, até os dias de hoje. Então é uma cadeia de transmissão do conhecimento espiritual. Aquilo que é chamado de parampara na tradição védica, na tradição hindu, né? É chamado de silsila na tradição sufi. Isso é a condição normal de transmissão de conhecimento. Entretanto, existe uma outra condição, que é a condição quando Khidir aparece, né? Que é uma transmissão de conhecimento espiritual que não envolve uma cadeia, vamos dizer assim, regular de mestre a discípulo. Quando acontece um fenômeno sobrenatural em que um mestre se comunica, um mestre que não está no plano físico se comunica com um discípulo. Talvez o primeiro personagem dentro da tradição sufi que faz parte dessa transmissão é o Uwais Qarani ou Uwais al-Qarni, que é um mestre espiritual nascido no Iêmen. Ele viveu na época do profeta Maomé, mas ele não teve contato direto com o profeta Maomé, né? Mas o profeta mencionou ele em alguns hadiths, em algumas tradições. Ele é mencionado em algumas tradições. Ou seja, o profeta teve um contato com ele, mas foi um contato espiritual, não foi um contato físico. Então, dentro dessa tradição, além de todos os mestres espirituais com quem o Ibn Arabi teve contato, ele também teve contato com um mestre que caminha dentro dessa tradição que ultrapassa o contato físico, que é o Khidir. Aí nós temos algumas imagens do Khidir, né? Alguns estudiosos comparam Khidir com Elias, né? Aquele que subiu ao céu com carro de fogo, né? Que é um personagem mágico, misterioso, esotérico por excelência, né? Aí temos algumas representações do Khidir, né? De verde, né? Caminhando em cima d'água, em cima de um peixe, né? Essa é uma representação tradicional. Aí tem Elias e Al-Khidir, ou verde, orando juntos num manuscrito da história dos profetas. Curiosamente, na Índia existe um templo consagrado a Khidir, que é chamado também de Pir Bandar, né? Essa é uma representação, um desenho, né? Uma aquarela talvez, de 1838, mostrando esse templo consagrado ao Khwaja, o mestre de sabedoria Khidir. Bom, voltando ao Ibn Arabi,
são atribuídos a Ibn Arabi a algumas controvérsias, né? Porque as obras todas, infelizmente, não sobreviveram. Mas são atribuídos a Ibn Arabi mais de 800 livros, né? Sendo que o maior tem mais de 3.000 páginas, que é um dos mais importantes. Mas tem livros pequenos, manuscritos de 20, 30, 40, 50 páginas, como tem livros com 3.000 páginas. Então aí é uma certa controvérsia. Alguns falam em 500 livros, outros falam em 400 e tal, né? Mas catalogadas existem 239 obras, sendo que uma boa parte dessas obras foi traduzida ou ainda está sendo traduzida para a língua ocidental. Aí eu coloquei alguns dos livros, né? Alguns dos livros do Ibn Arabi. Aí tem uma lista com os títulos, né? Uma lista medieval com os títulos das obras do Ibn Arabi e mais alguns livros. O Tratado da Unidade nós traduzimos por nossa livraria editora muitos anos atrás, né? Que é esse livro, Revelações de Meca. Dá para perceber que os volumes realmente são grandes, né? São 37 volumes no original, com 560 capítulos e 3.000 páginas. Nesse livro é que ele faz a releitura, né, do Corão, né, uma leitura esotérica do Corão. No início da nossa apresentação nós falamos sobre Fátima de Córdoba, a importância de Fátima de Córdoba, né, e de Nizam, né, duas das maestras, sheikha, né, duas sheikhas, né, vamos dizer assim, do Ibn Arabi. E tem uma coisa interessante que se passou com Ibn Arabi. Quando ele era criança, aconteceu um fato peculiar. Ele ficou muito doente e ficou em estado comatoso. E o pai dele, achando que ele ia morrer, não iria sobreviver, ele começou a recitar uma sura do Corão, que normalmente é recitada para pessoas que estão assim em estado de perigo de vida mesmo, né? Ou próximas da morte. Ele recitou uma sura chamada Sura Yasin. A Sura Yasin é a 36ª sura do Alcorão, é considerada o coração do Alcorão, uma sura muito importante. E aí aconteceu uma coisa estranha, que o Ibn Arabi conta depois que ele voltou, evidentemente. Ele contou que ele se viu cercado por figuras maléficas, malévolas, djinns, alguma coisa estranha, astral, rodeava ele, ameaçava ele. E então apareceu uma figura luminosa e perfumada, que afastou aquelas coisas astrais que estavam atentando contra a vida dele. E aí ele pergunta para essa figura, quem é a figura? Aí a figura diz, eu sou a Sura Yasin. Ou seja, tal qual a Fátima de Córdoba tinha a capacidade de invocar o poder por detrás de uma sura do Corão, né? O pai dele, quando recitou essa sura Yasin, por bem ou por mal, não acredito que seja por autocontrole, mas por uma revelação, de certa forma, né, teofânica, a sura toma um formato humano, né, um formato angelical, melhor, e salva ele da morte. E aí você tem toda uma análise também simbólica, né, que esses grandes mestres, em geral, passam por situações onde a vida deles normalmente está em risco, e eles têm que superar tudo isso, né, nas religiões de mistério, né, da qual se diz a maçonaria seria, de certa forma, herdeira, né, há ritos onde a pessoa tem que ultrapassar a morte, como era no Egito Antigo, por exemplo. A pessoa tem que morrer e renascer, né? Jesus morreu e renasceu, né?
Osíris morreu e renasce, quer dizer, isso é uma coisa arquetípica nessas tradições religiosas. E é claro que aquele que morre e renasce, ele não renasce exatamente como era antes, porque senão não haveria objetivo nisso, né? Aí nós temos uma estátua, né? Acredito que essa esteja em Espanha, né? Em Espanha, que é de Ibn Rushd, também conhecido como Averroes. Aí está na tela os 21 volumes, né? Vamos dizer assim, enciclopédicos do Averroes, né? Que era um polímata, ele era um especialista em muitos assuntos, mas era especialmente um filósofo que tinha uma tendência aristotélica. Enquanto que Ibn Arabi estava mais para Platão, era chamado filho de Platão, o Averroes estava mais para Aristóteles. E tem uma coisa interessante, aí tem uma frase do Ibn Rushd, né, do Averroes, que deveria ser divulgada bastante aí nos WhatsApps, né, da vida, né? A ignorância leva ao medo, o medo leva ao ódio, e o ódio leva à violência. Esta é a equação, né? Uma frase do Averroes. O Averroes era um filósofo banhado, vamos dizer assim, em Aristóteles, mas tinham algum pé na mística. Mas o Ibn Arabi, ele era um místico, ele era um mestre espiritual. E o pai do Ibn Arabi, sabendo que o Averroes queria conhecer o Ibn Arabi, inventou uma desculpa e pediu para o Ibn Arabi ir na casa do Averroes. E aí tem um diálogo que parece um diálogo de mestres zen, né? Porque não é um diálogo é um diálogo absolutamente incomum. Enquanto que o Ibn Arabi, através das revelações, da pureza de coração dele, das revelações que ele recebia, vamos dizer assim, ele de certa forma avançava, o Ibn Rushd ia racional, mental, né? E aí houve o seguinte diálogo. Quando eu entrei, o Ibn Rushd, né? Quando eu entrei, veio até mim, saudando-me afetuosamente, o Ibn Arabi está relatando. Quando eu entrei, o Ibn Rushd veio até mim, saudando-me afetuosamente e com grande honra. Abraçou-me e disse, sim, ao que respondi, sim. Ficou ainda mais satisfeito comigo por tê-lo entendido. Então, o Ibn Arabi, percebiu que lhe trouxera contentamento e disse-lhe. Não. Nesse momento, a consternação tomou conta dele, tornando-o pálido. Parecia duvidar de seus próprios pensamentos. Perguntou-me, o Ibn Rushd pergunta ao Ibn Arabi, que tipo de solução você encontrou por meio do desvelamento e da iluminação divina? É idêntico ao que atingimos por meio do pensamento especulativo? Ibn Arabi, respondi, sim, não. Entre o sim e o não, os espíritos desprendem-se de suas matérias e os pescoços separam-se de seus corpos. Ibn Rushd empalideceu, começou a tremer e murmurou, não há força ou poder a não ser em Deus. Ele sabia ao que eu me referia. Só isso aí, só essa história já é uma meditação, né? Lembra um pouco, né, muito palidamente, aquela história do filósofo, né, que diziam que tinha muita memória, e a pessoa chegou para ele e perguntou,
qual comida você mais gosta? O filósofo disse, ovo. Um ano depois o cara chegou e perguntou para o filósofo, qual o quê? O filósofo, sal. Né? Não é bem isso, porque aqui, nesse caso, num caso estamos falando de memória, e no outro nós estamos falando de um contato telepático, né? De um contato espiritual. E o Ibn Arabi não se encontrou mais com o Averroes, com o Ibn Rushd, não se encontrou mais com ele. Ele viajou, foi para a África, e teve em Marrocos, fez, etc., em vários países na África e tal, e depois ele voltou ainda à Espanha. E aí ele soube que o Ibn Rushd tinha falecido. Ele voltou um pouco antes do falecimento do Ibn Rushd, e o Ibn Rushd tinha falecido. E aí ele foi ao enterro. E aí aconteceu, no enterro aconteceu um outro fato altamente simbólico e que deu origem a uma observação do Ibn Arabi. Eles estavam carregando, foram levar o corpo para o cemitério. E aí estava sendo carregado não sei se por um burro, né, ou um cavalo, um burro possivelmente, e colocaram o corpo de um lado do animal. Mas do outro lado, para fazer contrapeso, colocaram os livros. Imagine a cena. De um lado colocaram, do cavalo, do burro, colocaram o corpo do filósofo Ibn Rushd. Do outro lado colocaram os livros que ele escreveu, para servir de contrapeso, né? Porque senão, né, ficava esquisito para carregar, não tinha como carregar. E aí o Ibn Arabi assistiu a essa cena, junto com alguns colegas ou discípulos, né? E aí houve esse comentário, né? De um lado o filósofo, do outro lado os livros, né? E aí o Ibn Arabi questionou: ele terá alcançado os seus intentos? Ele terá atingido a sua meta? Né? Há inclusive um ditado sufi, né, que diz, né, um burro carregado de livros não se torna sábio, né? Então você tem aí duas histórias complementares, né? Foram as duas ocasiões em que o Ibn Arabi esteve com esse famoso filósofo, né? Os ensinamentos do Ibn Arabi são muito ligados às teorias platônicas, e o que, como nós já mencionamos, mas uma das coisas que mais se fala a respeito de Ibn Arabi é a teoria, né, da unicidade do ser, a teoria do Wahdat al-Wujud, que quer dizer a unicidade do ser, a teoria da unidade. Nesse livro Tratado da Unidade, para vocês terem uma ideia, como isso é similar ao Vedanta, eu vou ler um verso que diz assim, se referindo à divindade, né? Ele não é o nome nem a nomeação, porque ele, com E maiúsculo, é o nome e a nomeação. Não há nome senão ele, não há nomeação salvo ele, por isso se diz que ele é o nome e o nomeado. Ele é o primeiro sem anterioridade, ele é o último sem posterioridade, ele é visível sem exteriorizar-se, ele é oculto sem esconder-se, porque não há anterior nem posterior, não há exteriorização ou ocultamento senão ele. Ele, no caso, Allah, que é o que vemos em tela, né? Grafado em árabe, né? E Allah, Deus, Allah é o nome é a palavra árabe para Deus. Mas Allah, Deus, tem 99 nomes. Aí nós temos os 99 nomes de Deus em tela. Cada um desses nomes tem um significado, tem um poder. Funciona, como mencionamos, de certa forma, como o mantra na tradição hindu. Um dos ensinamentos
sufis claro, também no pensamento de Ibn Arabi, é que existem 3 mundos: o mundo espiritual, o mundo material e o mundo imaginal. Esse mundo imaginal é o aspecto mais sutil do mundo material e o aspecto mais denso do mundo espiritual. Esses contatos com mestres espirituais que acontecem em sonhos ou em aparições na tradição sufi islâmica, nos episódios da vida do Ibn Arabi, né, quando é um contato não uma visão do mundo físico, vamos dizer assim, provém desses mundos imaginários, né, que eles chamam de Alam al-Mital, né, vem desse nível, né, é desse nível de comunicação. Voltando um pouquinho sobre os nomes, esses nomes espirituais, eles são muito importantes, não só porque são eles que são recitados, né? Quando Ibn Arabi se refugiou no cemitério, ele passou 4 dias recitando um dos nomes ou alguns dos nomes divinos. Esse nome produz um tipo de energia, atrai um tipo de egrégora, né? E trabalha, de certa forma, nos corpos sutis que o homem possui. Porque o homem, além de corpo físico, ele tem corpos sutis, órgãos sutis, né? Aqui nós vamos fazer algumas pequenas observações sobre falas do Ibn Arabi, né? E você veja aí a teoria da unicidade absoluta, porque por essa teoria não existe separação entre o divino, né, entre o espiritual e o material. O material nada mais é do que um teatro construído pelo espiritual para que determinadas experiências possam acontecer e para que o homem possa chegar num nível de perfeição, né? Que é o homem perfeito, né? O insan al-kamil, né? O homem perfeito. Ibn Arabi propõe que o ser humano, olhem a profundidade disso. Ibn Arabi propõe que o ser humano é a pupila do olho com que Deus contempla sua criação. Realizar a perfeição é transformar-se em visão divina, tornar-se o olho e olhar de Deus. Enquanto o microcosmo, o ser humano perfeito ou o homem universal é a síntese do macrocosmo. Nós podemos traçar um paralelo aí com Hermes, né? Que fala do homem da relação do homem, que é o microcosmo, com o universo, né? Que é o macrocosmo. Esses ensinamentos, evidentemente, eles são ancestrais, eles são arquetípicos, né? Ibn Arabi: o principal para ti é prestar atenção a todo momento, estar atento ao que chega à tua mente e ao teu coração, ou seja, a vigilância, né? Reflete sobre esses pensamentos e sentimentos, analisa-os, tenta controlá-los, tem cuidado com os desejos do teu ego, salda tuas dívidas para com ele. Como nós vivemos no mundo material, o nosso meio de comunicação com o mundo material são os órgãos dos sentidos. Entretanto, na medida em que a gente fica fixado nos órgãos dos sentidos, né, distraído pelos órgãos dos sentidos, nós estamos num estado que é considerado pelo sufismo um estado de profundo adormecimento, né? Tem um dito sufi, né, e islâmico que diz, né, o homem está dormindo. Será que é preciso que ele morra para acordar? Ou seja, os sufis, os derviches vestem aquela roupa preta, porque vestem os derviches dançarinos, né, quando eles tiram aquela capa preta, por baixo estão todos de branco, que simboliza o que? A mortalha. E o chapéu comprido simboliza a lápide, porque eles estão mortos para a vida comum e estão vivos para o mundo espiritual. Ibn Arabi chama com frequência, e assim como os outros sufis, Deus pelo nome de a verdade, Haq, a realidade.
Um dos conhecidos trechos do Alcorão afirma que não há nenhum Deus além de Deus, né? Não há Deus a não ser Deus. Sendo Alá o nome dado para o Deus único. Implica essa ideia de que não existe nada verdadeiramente real além do real. Se não existe Deus a não ser Deus, existe outra coisa sem ser Deus? Interrogação. Né? Existe alguma outra coisa além de Haq, da verdade? Compreender essa noção na teologia islâmica é chamado de Tawhid, né? A doutrina da unidade, o reconhecimento da unidade divina. E é considerado um dos 3 pilares da fé. Buscar Haq seria o caminho dos filósofos, que é de compreender a realidade, a verdade e o divino. Outra frase de Ibn Arabi: portanto, na forma externa você é o microcosmo. Na forma externa, você é o microcosmo, enquanto no sentido interior você é o macrocosmo. No livro As Revelações de Meca, que mostramos aqui a imagem, né, o Ibn Arabi fala o seguinte: o sopro expirado pelo compadecido equivale à concessão da existência. Foi através de um sopro que Deus deu vida a Adão, né? O sopro inspirado pelo compadecido equivale à concessão da existência. É por isso que os sufis dizem que cada átomo do universo é uma manifestação, é uma teofania do ser divino. E cada ser, cada átomo, cada espécie, tudo que está no mundo criado, caminha para o seu próprio fim, pois o objetivo de todas as coisas é a perfeição. Né? É a perfeição. Cada coisa caminha para a perfeição. Então, quando essa frase é colocada, você está se referindo à perfeição que passa por todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, humano, angélico. Alguém me perguntou sobre os desenhos geométricos árabes, né? Nós falamos agora há pouco sobre o sopro do expirado, o sopro do compadecido, o sopro que dá vida. A cosmovisão islâmica tradicional fala dos 18.000 universos que foram criados através do Nafs ar-Rahman, entendeu? O sopro, né? Do compadecido, a respiração do compassivo. Um entrelaçamento geométrico elegante expressa este conceito em toda a arte islâmica e a arquitetura, como a estrela e a cruz octogonal, né? Então você tem um quadrado, de dentro do primeiro quadrado sai o segundo quadrado, né? Que vai dar ali um formato de cruz a posterior. Então é expansão e recolhimento. É expansão e recolhimento. Em hebraico, como árabe, respiração e alma estão entrelaçadas. Compare nafs em árabe com nefesh em hebraico, ruh em árabe, para ruah em hebraico, nasama, neshama, todas são expressões tanto de respiração como inferência de vento, brisa, alma, sopro. É o sopro divino, o pneuma, é o sopro divino. É a respiração do compadecido, né? E aí eu vou sintetizar um pouco devido ao horário, mas aí tem uma coisa que é feito, o Ibn Arabi ele faz uma decomposição das palavras em árabe, né? Ele pega as consoantes, né? Porque as vogais ali, tem aquela coisa de onde você coloca a vogal muda tudo, mas ele pega as consoantes e a palavra Rahman, quer dizer o clemente, o misericordioso, o compassivo, né? Ela é composta por 3 letras, né? R seria equivalente em português, vamos dizer o nosso R, o H e o M. Só que essas 3 letras juntas dá origem à palavra útero. Não é exatamente o sopro da vida, que cria a vida, e aonde a vida é criada? No útero. Então, assim, o Ibn Arabi ele faz essa decomposição, às vezes, das palavras, para achar um significado interno, um significado esotérico. Existem níveis de compreensão, né, nesses textos sagrados.
Essa frase, esse texto, o pequeno texto de Ibn Arabi, é muito interessante porque lembra o taoísmo, né? Diz assim: peço-te pelo mistério com o qual unes os contrários complementares. Peço-te pelos mistérios com o qual unes os contrários complementares, que unas para mim tudo que está desunido em meu ser, em tal união que possa contemplar e testemunhar a unidade de teu ser. Investe-me do manto da tua beleza e coroa-me com o diadema de tua majestade. Beleza e majestade são nomes de Deus, né? União, peço pelos mistérios com o qual unes os contrários complementares, né? O que tem de contrário complementar na psique humana, na alma humana, que precisa ser unido? Bom, vamos encaminhando aqui para o nosso final, mas o Ibn Arabi teve influência sobre vários pensadores, né? Ângelo Silesius, por exemplo, um pensador cristão, né? O peregrino querubínico, né? Rumi tinha um discípulo, o Sadruddin Qumi. Sadruddin Qumi foi discípulo de Ibn Arabi e conviveu com Rumi, né? São João da Cruz, Dante, né? Todos posteriores receberam influência das obras de Ibn Arabi. Aí nós temos em tela um filme do Nasser Khemir, que é um diretor de cinema tunisiano, que fez produziu um filme sobre o Ibn Arabi. Nós encomendamos o filme, esperamos um dia desse poder exibir aqui, né? É um filme muito interessante sobre o Ibn Arabi. E aqui nós temos a tumba de Ibn Arabi, que está em Damasco, na Síria, né? E uma das frases de Ibn Arabi: Deus responde tuas preces mais rápido do que tu podes formulá-las. Eu vou encerrar aqui lendo uma frase, um poema de Ibn Arabi, que diz assim: maravilhei-me com um oceano sem costa e com uma costa sem oceano, com uma luz da manhã sem escuridão e com uma noite sem amanhecer, com uma esfera sem qualquer posição conhecida por pagãos e pregadores, com uma abóbada celeste erguida ao alto, girando seu centro, a força mais arrebatadora, como uma terra rica, sem abóbada ou localização, um mistério escondido.